Olá, bem-vindos à segunda edição da Advogados Summit Porto. O próximo painel é dedicado ao tema o impacto da pandemia e o plano de vacinação para as empresas em Angola. O painel é patrocinado pela AVM. Connosco tem o sócio fundador da AVM, António Vicente Marques, e o sócio José Alves do Carmo. Boa tarde, olá aos dois. Boa tarde. Como é que, não sei, começo por si. Começo por si. Como é que avaliou o impacto que a pandemia teve no mercado empresarial angolano? O impacto foi grande, como teve cá e teve em todo o mundo, não é? Nós todos tivemos que nos reinventar. Houve um impacto grande ao nível das famílias e de cada um de nós, e naturalmente também houve ao nível das empresas. Em primeiro lugar, com as restrições em termos de viagens. Como sabe, uma grande parte do tecido empresarial angolano tem participação de capital estrangeiro. Muitas vezes as empresas têm nos seus quadros de gestão pessoas expatriadas. Com as quarentenas obrigatórias que foram adotadas de forma generalizada por quase todos os países, Angola não foi exceção, e nessa medida muitas empresas acabaram por ficar com grandes restrições do ponto de vista dos seus quadros executivos e de trabalhadores qualificados, por ver essas restrições em termos das quarentenas obrigatórias, sobretudo para pessoal que não era residente permanente e que se desloca com frequência. E nós sentimos também, naturalmente, esses efeitos na mobilidade que normalmente que se fazia de forma muito regular. Devido à vossa ligação com Angola, não é? Portanto, a nível de clientes é... Bom, só uma pequena explicação. A AVM nasceu em Angola. Portanto, a nossa sociedade de advogados teve a sua gênese em Angola. Mais tarde optámos por expandir para outras jurisdições. Portugal seria naturalmente uma jurisdição de expansão, desde logo porque há uns anos esta parte nós sentimos que havia uma série de empresas portuguesas que estavam a investir em Angola. Por outro lado, havia empresas angolanas e angolanos que também queriam ter as suas atividades fora de Angola. E nós entendemos que, naturalmente, Portugal, para as ligações históricas que tem, de mais de 5 séculos, faria todo sentido ter aqui uma base. E já lá vai fazer uma dúzia de anos que temos 2 escritórios em Portugal, em Lisboa e no Porto. E o Dr. José Alves do Carmo foi das primeiras pessoas a ser convidado a integrar o projeto para estar aqui em Lisboa, não apenas pela sua capacidade técnica como bom profissional, como um bom advogado, mas também por um grande contributo que tem dado na formação de jovens advogados. Mas ele estará aqui para melhor falar dessa experiência, mas eu queria testemunhar o reconhecimento que nós temos enquanto estrutura pelo apoio, sobretudo, que tem dado, não apenas em Portugal, mas também a jovens advogados angolanos, no sentido de melhorar a sua capacitação em termos técnicos para estarem mais bem preparados, sobretudo para um mercado mais internacional, que é o nosso mercado que nós procuramos desde o início, uma vez que eu diria que mais de 95% dos nossos clientes são empresas e uma grande parte empresas multinacionais. Em relação, passo agora a palavra ao Dr. José Alves do Carmo, em relação às empresas que atuam no nosso mercado, o foco em Portugal ficou menos acentuado com a pandemia, voltando ao tema da pandemia? Basicamente, aquilo que nós sentimos a partir de março de 2020, e já agora uma nota prévia, Angola reagiu primeiro, por estranho ou não que se pareça, Angola reagiu primeiro do que países como Portugal. Ainda em fevereiro nós tínhamos viagens marcadas e foi logo instituído, publicado um despacho presidencial a limitar viagens de alguns países. Antes da OMS ter declarado o estado de pandemia, Angola já o tinha feito, e em março as limitações de viagens foram logo uma constante, não só viagens transfronteiriças, mas mesmo dentro das próprias províncias. A famosa, que foi um alvo aqui em Portugal de alguma celeuma, a questão do cerco. Luanda sofreu efetivamente uma cerca sanitária durante largos meses. E o que é que aconteceu logo em março e logo em fevereiro, aliás, nós vimos aqui com situações de algum constrangimento, de alguma preocupação de alguns clientes, e foi bom, nessa perspectiva, foi bom vermos que os clientes contaram logo connosco. Foi logo a primeira ponto de contacto, o que fazer, o que vai acontecer, o que é que existe legislação. Eu não queria utilizar esta palavra de histerismo, mas algum pânico. Porque
como em qualquer área de negócio, é importante estarmos presentes. E no meu caso, acompanhando e estando na AVM já desde 2010, senti também o percurso inverso, não só de investimento estrangeiro e português em Angola, mas também o percurso inverso. Isso também foi uma das finalidades da abertura do escritório aqui em Portugal, foi assessorarmos os nossos clientes em Angola, de angolanos em Portugal. E aí sentimos logo a impossibilidade de viajar e o que fazer. Como é que eu trato o meu negócio? Eu sou gerente, eu sou presidente do Conselho de Administração, tenho um negócio para tratar, como é que eu vou fazer? E nós aí tivemos um papel muito ativo. Vocês também tiveram que fazer no fundo o trabalho de casa, porque era desconhecido para todos nós, não é? Portanto, vocês não foram momentos desafiantes. Muito trabalho. Muito trabalho. Ao início, obviamente, há uma dicotomia entre o tipo de trabalho que vai ser feito, entre o paralelismo de resolver, tentar dar uma resposta ao cliente, tentar solucionar os problemas aqui em Portugal e, por outro, obviamente, o receio e a indefinição de um cenário, se era 1 mês, 2 meses, 3 meses, havia pessoas mais otimistas. Quando é que seria o fim? E aí nós conseguimos readaptar com relativa facilidade, porque já trabalhamos à distância entre Angola, Moçambique e Portugal também, e conseguimos readaptar com relativa facilidade. Mas houve algum tipo de choque tecnológico para os quais algumas empresas moçambicanas, angolanas pudessem não estar preparadas? O choque, no nosso caso, enquanto escritório de advogados, não, porque já tínhamos todas as ferramentas e estávamos preparados para isso. Os nossos clientes internacionais, por exemplo, no setor petrolífero, que é a nossa área core, essa situação não se verificou. Aquilo que aconteceu, e um dos regimes e uma das consequências do estado de pandemia, e ainda se fala muito em Portugal, mas foi mais o teletrabalho, que é algo que não funciona. Começa progressivamente em Angola a adaptar-se, mas tem de ser a entidade empregadora a fornecer todos os meios para a questão do acesso à internet, computadores, tudo isso. Tiveram também essas questões laborais para resolver? Muitas questões laborais. Muitas. Basicamente, o nosso foco foi informar o cliente das ferramentas que tinha ao seu dispor do ponto de vista legislativo. Tanto em Angola como em Portugal a logística foi... Mas na perspectiva da entidade patronal, da entidade patronal e também, obviamente, dando esse apoio do ponto de vista de direito laboral, de renegociação de contratos, mas foi um percurso, foi muita informação para o cliente, obviamente tinha de ser informação bem filtrada, informação bem canalizada e útil para o cliente. E depois foi, no fundo, a readaptação, na medida do possível, do tecido empresarial, tanto em Portugal como em Angola. De qualquer forma, a pandemia, pelo menos para os advogados, do que me tenha percebido, trouxe algum volume de trabalho, como aliás acabámos de referir, ou acabaram de referir, em relação a áreas específicas. No caso da AVM, quais é que foram as áreas que sentiu que, de facto, por um lado, cresceram por causa da pandemia e, por outro lado, tiveram muito menos procura por causa da pandemia? Olha, é curioso, mas, na verdade, no início, quando tudo isto começou a acontecer, existiu, e eu confesso, mesmo entre nós, algum pânico relativamente àquilo que ia acontecer, porque nas nossas vidas não havia nada parecido com que nos permitisse estabelecer uma relação, não é? E, portanto, a única certeza que nós tínhamos era uma grande indefinição que vinha por aí. A nossa primeira preocupação foi com os nossos colaboradores e nós antecipámos até a medidas que foram adotadas pela Direção-Geral de Saúde, como sabe, designadamente em Portugal. Houve também uma grande incerteza, informação contraditória, e a nossa preocupação foi com a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Criámos o que se pode vulgarmente designar como uma task force que estava sistematicamente a acompanhar a legislação nos vários ordenamentos jurídicos, mas sobretudo em Portugal e em Angola, para permitir, por um lado, dar informação aos colaboradores e até antecipar algumas medidas. Posso dizer que neste momento uma grande parte, talvez a maioria das pessoas ainda está em teletrabalho, esse processo vai terminar agora no final do mês, e simultaneamente darmos o mesmo tipo de informação que usávamos para a proteção dos nossos colaboradores também aos nossos clientes. Nos primeiros de março até junho sentimos um afrouxar do trabalho, da procura de serviços, porque estava tudo como que atordoado, não é? Nós fomos atingidos por quase que uma catástrofe, não é? Com pessoas a ir para os cuidados intensivos,
mesmo as autoridades de saúde e a comunidade científica não se entendia muito bem, não dava informação contraditória e na verdade ninguém sabia o que é que ia acontecer, o que é que nos podia esperar. E nessa medida tentámos reagir sem pânico. O objetivo foi: vamos mandar para casa, tanto quanto possível, o máximo de colaboradores sem pôr em causa o funcionamento da nossa estrutura, e foi isso que aconteceu. E lentamente vamos nos readaptar e da nossa própria experiência partilhar com os clientes também algumas ideias e designadamente os critérios que a lei ia estabelecendo ou a regulamentação ia estabelecendo para as pessoas poderem continuar a viver sem pôr em causa a sua segurança e das suas famílias. Foi isso que aconteceu. Depois de junho, julho do ano passado, começámos a sentir um acréscimo de trabalho. Por um lado, pela readaptação que foi preciso ser feita ao nível dos recursos humanos, sobretudo, mas por outro lado, porque passados os primeiros meses, um conjunto de agentes económicos começou a pensar. Primeiro, alguns tiveram novas oportunidades. Nós temos bons clientes na área farmacêutica, por exemplo, e na área das confecções, que se readaptaram. Eu posso citar um exemplo, sem fazer publicidade: uma empresa do interior de Portugal, da Beira Alta, que faz confecções para algumas das maiores marcas do mundo, o Hera Rolex, de repente criou uma unidade para fazer fatos cirúrgicos com proteção, máscaras. Criou uma nova unidade, por um lado para responder a uma grande procura, por outro lado também para não ficar dependente do cancelamento de muitas encomendas que tinha, porque, por exemplo, a procura por fatos começou a cair. As pessoas que estão em casa, elas fazem fatos e camisas, a roupa mais formal deixou de ter procura. Então readaptaram-se de forma muito célere e começaram a produzir para os hospitais, para as clínicas, para os centros de saúde. Aí está uma nova... perante uma situação de adversidade, nós temos duas opções, normalmente. Ou nos resignamos, ou tentamos dar a volta por cima. E foi isso que muitos dos nossos clientes fizeram. E nós tentámos sensibilizá-los também para isso, porque nós, na história da nossa civilização, nada foi eterno, a não ser os princípios mais básicos da vida, né? Nascemos e morremos. Tudo o resto foi sempre tendo alterações. E, portanto, mesmo as adversidades, as guerras, as pandemias, tiveram um período limitado. A vida haveria de continuar. Infelizmente, para alguns não, porque não resistiram, mas para a grande maioria das pessoas, nós aqui estamos hoje. Estamos a falar já, de certo modo, do passado, embora esta pandemia não nos tenha largado ainda. Mas, na verdade, já nos adaptámos, começámos cada vez mais a aprender a viver com ela, e mais dia, menos dia... A vida voltará totalmente ao normal. A vida voltará ao normal. E, a partir dessa altura, eu diria que de julho a agosto do ano passado, a nossa atividade começou a aumentar de tal forma, nós, entretanto, duplicámos o nosso espaço, a contar com uma nova realidade. E, mês após mês, não sei exatamente por que razão, mas mês após mês a nossa atividade tem aumentado, tanto em Angola como em Portugal, o que é bastante gratificante. Estamos a contratar pessoas durante este período. Não recorremos a uma única situação de layoff, não despedimos ninguém, não diminuímos condições na remuneração de ninguém e contratamos várias pessoas durante este período. Isto quer dizer que muitas vezes, no momento de adversidade, surgem oportunidades e nós temos que contrariar aquela tendência natural que é do pânico, de nos resignarmos e de baixar os braços. E nesse aspecto está a ser uma experiência bastante positiva. E as empresas em Angola também, como é que se reinventaram? De uma forma semelhante às portuguesas, como acabámos aqui de ouvir um exemplo? Tanto os nossos clientes, tanto em Angola como em Portugal, mas Portugal agora já parece que tudo passou. Ainda se vive, obviamente, uma situação de pandemia. A taxa de vacinação em Portugal é conhecida por todos. Angola ainda está uns passos atrás. Nesse aspecto. Não tem bazucas, não tem planos de resiliência e vive, no fundo, do petróleo. Nesta grande parte do PIB, como todos sabemos, cerca de 90% do PIB ainda está dependente do setor petrolífero. Mas, de todo modo, as empresas foram-se adaptando. Mas, conforme foi referido, março de 2020 até os primeiros 4 meses pós-pandemia ou de conhecimento do Covid, as medidas que foram instituídas em Angola foi praticamente uma paralisação, eu diria quase que total, com exceção de algumas áreas e de alguns setores. Mas todo o setor terciário, todo o setor comercial paralisou. O setor petrolífero manteve-se, obviamente com
com a situação da descida do preço do petróleo, marco histórico do WTI teve em menos de $40, algo que, se alguém me perguntasse, ninguém imaginaria petroleiros carregados de petróleo fazer de armazenamento e com o preço do petróleo baixar para valores negativos, houve suspensões de contratos, paralisações de contratos. Em Angola não houve um regime semelhante ao nosso de layoff, que permitia, no fundo, a manutenção dos postos com remunerações repartidas. Portanto, o desemprego também aumentou. O desemprego, obviamente, aumentou. Mas, de todo modo, aquilo que se verificou, eu não queria fazer o paralelismo com os Estados Unidos, mas o emprego e o desemprego também iam avançando de uma forma muito rápida, enquanto que aqui em Portugal é um percurso mais lento, a recuperação do emprego e do desemprego. Em Angola, com a procura outra vez do aumento do preço do petróleo, alguns contratos voltaram a estar de novo em vigor, e no setor petrolífero não se sentiu um grande decréscimo de atividade. Sim, o nosso papel foi mais a nível de renegociação de contratos. Nas outras áreas, como o setor do comércio e da indústria, a adaptação foi mais difícil e, basicamente, quem estava numa situação de alguma estabilidade financeira deixou de a ter, mas conseguiu aguentar, efetivamente, o negócio. Empresas já estavam numa situação difícil. Deixaram mesmo de... Não é por acaso que Angola recentemente publicou um novo código de insolvência, preparado exatamente para algumas destas novas realidades. Mas houve reinvenção. De qualquer forma, a nível sanitário, como disse há pouco, Angola está muito aquém do que, a nível da vacinação em concreto. A nível da como vacinação, é que se pode resolver sim, isso? Mas eu gostava de salientar o facto de, em todos os relatos que nós temos e informação que conseguimos recolher, as autoridades de saúde em Angola foram muito mais cautelosas do que as autoridades portuguesas. Em que sentido? No sentido de testarem muito mais as pessoas à chegada. Eu lembro-me de, simultaneamente, quando em Angola já havia um controle muito maior sobre quem chegava e sobre quem podia sair, em Portugal as pessoas ainda entravam aos milhares sem nenhum tipo de cuidado. Essa foi uma das razões porque nós estamos inseridos no espaço europeu, as restrições têm que ser muitas vezes coordenadas, mas os números que nos atingiram foram muito superiores àqueles que atingiram a população angolana, porque eu penso que as autoridades de saúde foram bastante zelosas e muito cuidadosas, tentando evitar a propagação da pandemia. Eu não posso deixar de referir um outro aspecto. É óbvio que isto teve um impacto muito grande na economia angolana. É um impacto que já vinha, como o Dr. Alves do Carmo referiu, já vinha como consequência de um fator que não era controlável por Angola, nem por nenhum produtor de petróleo. Os preços caíram de um momento para o outro de forma dramática e um país que tem uma grande parte das suas receitas como resultado da atividade petrolífera teve que sentir os efeitos que foram sentidos e com todo o desemprego. Mas eu acredito que o desemprego que depois se sentiu. Todavia, eu não queria terminar sem deixar uma nota de otimismo. Angola é um grande país, tem uma população globalmente muito generosa, jovem, com grande potencial para se desenvolver e muitas vezes nós somos excessivamente críticos com a realidade de Angola. Angola é um país com 40 e poucos anos de idade enquanto país. E nós temos, como país, mais de 8 séculos, ainda não resolvemos imensos problemas e às vezes somos excessivamente exigentes com um país que acabou de nascer. Portanto, por vezes, eu penso que deveríamos ser um pouco mais tolerantes e cada um de nós, para quem gosta de Angola, e eu partilho as duas nacionalidades, uma por concessão, outra por naturalidade, eu penso que nós, nestas alturas da adversidade, devemos dar o nosso contributo no sentido positivo, em vez de estarmos excessivamente a criticar e a ser intolerantes, porque no aspecto da saúde eu penso que as autoridades angolanas fizeram tudo o que poderiam fazer e em alguns aspectos chegaram a ser pioneiras em termos de medidas que adotaram para evitar males muito maiores, porque na verdade o sistema de saúde também é muito mais débil. Muito mais débil, claro. E isso sim, criou aí uma grande ansiedade nas pessoas e eu penso que as autoridades de saúde estiveram e temos imensos testemunhos de clientes que foram e o aeroporto 4 de Fevereiro, que é o principal aeroporto internacional de Angola, estava organizadíssimo em termos de condições para receber as pessoas,
para fazer testes. Ainda hoje as pessoas são testadas à chegada. Claro que se tiver um certificado de vacinação de um país idóneo, ou um certificado idóneo de um país que seja aceite, as pessoas não necessitam de ficar em quarentena, fazem um teste ainda assim à chegada, se um teste PCR, se o teste for negativo, as pessoas já podem ir à sua vida normalmente. Todavia, isso é um outro aspecto que eu gostava de salientar, as autoridades angolanas não se preocuparam apenas consigo e continuam-se a preocupar também com os outros países. E para sair de Angola é necessário também fazer um teste. E quem testar positivo não sai de Angola enquanto não tiver um teste negativo. Portanto, o que demonstra não apenas uma preocupação com os seus cidadãos, mas também com os cidadãos de outros países. Em relação ao nosso governo, não às autoridades de saúde, mas mesmo o governo, eu sei que nós não sabíamos o que é que aí vinha, que não deve ser fácil ser primeiro-ministro em pandemia, mas o balanço que faz é um balanço positivo? O balanço, agora é fácil falar, ao fim deste ano e meio. O balanço eu creio que é positivo. Nós estivemos na boca do mundo pelos piores e pelos melhores motivos. Pelos piores em dezembro, janeiro, com a quarta vaga, com o país do mundo com o maior nível de incidência por cada 100 mil habitantes. Mas também depois, agora, a última notícia do último mês, somos o número 1 a nível de vacinação. Eu gostava também que Angola tivesse como número 1 a nível da vacinação, pelo menos em África, tem 3% das pessoas totalmente vacinadas. Não vacina mais porque os protocolos COVAX, o protocolo com Portugal, dos 10% no fundo, que devem ser disponibilizados aos restantes países do PALOP, a vacina é escassa, os protocolos que também foram assinados e os compromissos, nomeadamente com a Rússia, relativamente à disposição da vacina Sputnik V, ainda as vacinas ainda não chegaram, mas pegando respondendo à sua pergunta relativamente a Portugal, as medidas funcionaram. Na minha opinião, as medidas funcionaram. Não só as medidas sanitárias, houve alguma indefinição em alguns períodos cruciais, mas também não foi só em Portugal, foi na União Europeia. Creio que houve aí algum acompanhamento e a DGS poderia ter respondido de outra forma e ter tido a iniciativa própria, e não o teve, acabou por acompanhar as decisões da União Europeia. Angola, como o meu colega Dr. António Vicente Marques referiu, foi o pioneiro nas medidas a tomar de restrições, de proibição de viagens, não só internacionais como nacionais, mas as medidas já não direi as medidas sanitárias, mas as medidas legais, no fundo, as medidas com vista a ajudar as empresas e os cidadãos portugueses relativamente aqui à situação da Covid-19, foram medidas que funcionaram. Alguma burocracia foi isso que ajudou excessiva. A não termos um quadro dramático, sim, não é? Alguma burocracia excessiva, a logística não funcionou. Nós próprios tínhamos uma task force fazer, no fundo, o apanhado, a falta de versões consolidadas da legislação, o jogo de remissões poderia ter sido mais fácil. Os clientes acabaram por ter de recorrer também aos nossos serviços para terem acesso a um conjunto de situações que eram extremamente simples de resolver. De explicar. Depois, Angola também instituiu um conjunto de medidas, mas não nos podemos esquecer que a Segurança Social em Angola também tem, conforme o Dr. António Vicente Marques referiu, é um país recente, é um país que fora da Guerra Civil tem 20 anos e a Segurança Social, era bom que tivéssemos tido o recurso ao layoff, esta medida especial que houve em Portugal. Em Angola esperámos, existe no fundo o quadro legal na legislação geral, mas não era suficiente para evitar aqui um conjunto de situações que tiveram de acontecer relativamente a alguns clientes. Mas, de qualquer forma, Angola já está a começar a voltar à vida normal, tendo em conta que a vacinação está tão baixa ainda? Está porque, desde logo, o número de casos foi muito inferior. Portanto, e o potencial de risco não é tão grande. E nós sentimos cada vez mais que se começa a voltar a uma certa normalidade e esta medida recentemente adotada para que já não impõe a quarentena de quem chega é uma das formas de mostrar que começamos a chegar a uma situação mais ou menos normalizada.
Claro que isto vai depender muito das novas variantes, as chamadas variantes, e da eficácia das vacinas relativamente a estas novas variantes, porque mesmo com as vacinas, como sabemos, continua a haver uma grande indefinição relativamente ao que vai ser a evolução do vírus, porque por natureza os vírus são mutantes, não é? Vão mutando, vão adotando novas variantes, e provavelmente isto vai ser um pouco um jogo de gato e do rato, não é? Os laboratórios, por um lado, a aperfeiçoar as vacinas para os adaptar às novas variantes dos vírus, os vírus a escapar às novas vacinas, e nós vamos ter que aprender a viver com isto. E pois a questão é essa, é que vamos mesmo. Há um risco, mas é assim, também há um risco, nós sabemos que todos os dias morrem algumas pessoas na estrada, não deixamos de andar de carro. De vez em quando há pneumonia. A gripe, a pneumonia, todos os anos morre muita gente de pneumonia, e nós não deixamos de viver na mesma, portanto, volta e meia um acidente de avião, nós não deixamos de andar de avião. Viver é um risco, não é? E nós, com este tempo e com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, vamos ter que nos habituar a viver com isto, e até que um dia ou desaparece, ou o dominamos por completo, ou então estará aí residualmente, e de vez em quando alguém não aguenta e os cuidados intensivos não conseguem resolver, e vai mais cedo. Claro. Agora faço uma pergunta aos dois. O que é que, na vossa opinião, posso começar pelo José Alves do Carmo, mudou na forma de fazer a advocacia, de exercer a advocacia depois deste período de ano e meio? Mudou muito, mudou muito. Os primeiros 2, 3 meses de alguma indefinição, não tanto da nossa parte, mas por parte dos clientes. O próprio cliente, por vezes, a maior parte dos nossos clientes parecia que queria desistir, parecia que não tinha soluções, e nós aqui, nessas situações, fomos um bocadinho para além do advogado, da advocacia preventiva, tivemos de arranjar um conselheiro financeiro ou económico numa empresa. Quase a arranjar alternativas, tenha calma, aguente mais, tenho de reestruturar, tenho de fechar a operação. Ou seja, apresentavam as soluções em vez de ser o vosso cliente que ia ter convosco, a dizer, nós queremos fazer isto, como é que se faz? Vocês estavam foi essa. Muitos projetos de investimento que estavam no pipeline, prestes a arrancar. Alguns ficaram em stand-by, outros conseguimos, no fundo, convencer o cliente para avançar. Obviamente são processos que demoram o seu tempo, desde questões tão simples agora, como legalizar um documento que pode demorar, neste preciso momento, meses. Vamos com calma, vamos avançar com o projeto. Vai haver negócio, e o cliente acabou por seguir a nossa opinião, e neste momento as coisas em Angola já estão um bocadinho como em Portugal, embora a realidade do plano de vacinação, a questão das restrições de viagens, já começamos a sentir clientes internacionais a querer estar presente, a querer ao local, a dar algum conforto, que também é importante ao tecido empresarial angolano, às suas equipas em Angola. E o inverso também. Tivemos aqui, conforme tinha referido, tivemos aqui uma série de projetos que acabamos por ser a cara do cliente, junto de instituições públicas, junto dos trabalhadores, acabamos por ser um bocadinho a cara do cliente, porque não podiam viajar. E esse foi um desafio. Depois, a questão das reuniões Zoom, que é sempre os Teams Meeting, as Zoom, o WhatsApp passou a ser uma ferramenta um pouco estranha, mas uma forma de comunicar com o direito a desligar passou a ser... Sim, tudo isso nós pensámos em março, abril de 2020, o trabalho vai decrescer, vamos ficar em casa. Como os advogados são umas figuras um bocadinho estranhas e acham sempre que têm um pouco de trabalho, no fundo, e o que aconteceu foi o inverso. Sim, mas isso também aconteceu. Trabalhar. O direito ao desligamento agora está muito em voga, a divisão da vida privada, da vida profissional, acabou por ficar tudo muito embrulhado. Principalmente no primeiro ano, penso eu, não é? Sim, os primeiros meses. E nós não podíamos dizer agora não estou em casa, porque estávamos todos em casa, era mais complicado. A grande diferença, apesar de tudo, tivemos um verão em que permitiu algum desligamento da vida profissional. Bem, eu acho que nem tudo foi mau, e eu confesso que tive algumas experiências muito positivas. Tenho 4 filhos, e de um momento para o outro, eu que viajava imenso, eu cheguei a fazer mais de 250 mil milhas por ano de viagens, cheguei em 3 dias a passar por 3 continentes diferentes. De um momento para o outro, senti que a situação nas grandes cidades ia agravar-se muito, e o potencial de contaminação era muito grande, até porque contamos com o apoio de empregadas domésticas que andavam em transportes públicos, e isso potenciava muito o risco de contaminação, e acabei por me refugiar numa quinta com a família,
e de um momento para o outro tenho 4 filhos, uma universitária, outro no secundário e mais 2 na primária, e 6 computadores a funcionar em simultâneo, a terem aulas diversificadas, uns a ajudar os outros. Eu e a minha mulher somos ambos advogados, portanto, a fazer conferências com clientes, e de um momento para o outro, a realidade é de tal forma diversa que nós estamos num computador e temos clientes todos a passar mais ou menos a mesma situação. Já as nossas reuniões deixam de ser de fato, os colegas e os clientes estão de t-shirt, estão de polo. No fundo, ficámos todos em alguns casos de pijama. Em igualdade de circunstâncias. E são todos humanos, não é? Portanto, todos os bebés, às vezes, os meninos de 4 anos a puxar o pai ou a mãe a interromper as reuniões. Houve imensas situações caricatas com isto, mas nós adaptámos-nos e sinceramente, alguma das coisas, claro que vamos voltar a uma certa normalidade, mas não vai voltar a ser o que era. Concordo. Nós chegámos à conclusão de que eu fiz reuniões, eu fiz viagens para ir a Houston, no Texas, fazer uma reunião de 4 horas e voltar no próximo voo. Ou ir à Coreia do Sul, fazer uma reunião, 2 ou 3 reuniões. Sinceramente. E há certos assuntos ou certas reuniões que não é necessário. Hoje não justifica isso. Não se justifica. Claro que de vez em quando haver um contacto pessoal é importante. Ainda hoje recebemos uma colega da Suíça com quem temos estado a trabalhar num processo há mais de um ano. E não nos conhecíamos pessoalmente. Neste contexto, temos sempre reuniões por Zoom ou por Teams, e hoje tivemos o primeiro contacto pessoal. Claro que no futuro, hoje ainda não demos aquele salto de ir almoçar a um restaurante aqui em Lisboa, assim, mas no futuro faremos isso. Mas depois, as outras reuniões de follow-up, se calhar, não justificam uma ida daqui a Genebra ou a Zurique ou vice-versa, não é? Nós podemos muito restringir algum excesso de viagens que nós fizemos, que nos desgastava bastante, e sobretudo nos tirava tempo do convívio familiar, que também é muito importante. De todo modo, conseguimos, como eu dizia, readaptarmos muito a forma como nós trabalhamos, ter mais tempo com a família, que é uma coisa que, fora de aulas, eu não tinha memória de estar com os meus 4 filhos a tomar o pequeno almoço e o almoço e o jantar. Só nas férias é que temos esse luxo, não é? E a pandemia teve esse efeito muito positivo. E de certo modo, quem teve condições para isso, porque quem teve que ficar confinado num apartamento, certamente que não foi tão agradável. Não foi tão agradável, não é? Mas quem teve condições, por exemplo, de estar num espaço com área verde, adjacente, conseguiu viver experiências que não tinha vivido até aí. Agora, lentamente, vamos voltar a uma certa normalidade, mas acredito que não voltaremos a viver exatamente como vivíamos antes desta pandemia. Eu acho que temos algumas lições a aprender. Vamos deixar de perder tempo com algumas coisas que antes não... E hoje eu penso que hoje muitos de nós valorizamos muito mais o convívio familiar e deixamos de nos... E nesse aspecto os vossos clientes também serão com certeza menos exigentes com a parte das reuniões presenciais, naturalmente que sim. Aliás, alguns hoje dizem isto. Fazemos 1 ou 2 por ano em vez de fazermos 1 dúzia delas, não é? Sentamos-nos aqui e depois também, do ponto de vista tecnológico, mesmo no interior de Portugal e em muitos sítios em Angola, hoje tem fibra óptica. A fibra óptica permite-nos uma comunicação rápida, não é? Porque isto há 5, 6 anos isto teria sido muito mais complicado, muito mais difícil. Hoje, com a rapidez do aumento da velocidade das comunicações, também estamos em condições de poder responder de outra forma ao teletrabalho, à necessidade de teletrabalho, uma coisa que há uns anos não acontecia. Chegámos ao fim, o nosso tempo foi demasiado rápido. Muito obrigada pelo vosso contributo. Chegámos ao fim ao painel da Advocados Summit, patrocinado pela AVM. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.